Olá, boa. Olá, Sara. Tudo bom? Vamos começar isso aqui, essa live. Já tem 5 pessoas online. Eu demorei um pouquinho para entrar porque eu não tinha um aplicativo no meu telemóvel. Tive que instalar. Pronto. Primeiro, obrigado pelo convite à Rádio Cultura, para contar um pouco do meu percurso na arte, do pouco que eu já fiz e um pouco da minha história também. Estão conseguindo ouvir bem? Dá um ok? Estão conseguindo ouvir bem? Muito bem. Consegue ouvir, sim? Então vamos lá começar isso então. Portanto, ok. Portanto, o meu percurso na arte, muita gente pode até pensar que foi no início da dança, quando na verdade eu sempre tive um pouco de afinidade pro lado da arte desde criança. Praticamente eu aprendi a desenhar e a pintar antes de escrever, de aprender a escrever e a ler. Portanto, isso tudo começou no orfanato, né? Eu fui morar no orfanato ainda na minha infância. E lá eu comecei a ter aula de arte, artesanato, pintura. Eu gostava de rabiscar no chão, gostava de fazer alguns desenhos no chão. Sempre tive muito esse lado, esse dom, né? Então fazia alguns desenhos, algumas pinturas, até que as freiras do orfanato viram que tinha jeito para aquilo e pediu para eu fazer algumas aulas fora do orfanato, né? Com outras freiras que davam aula de pintura e desenho. Só que o percurso ficava muito complicado para eu ir. Eles chamaram uma senhora chamada Ruth e ela foi dar aula no orfanato, que foi muito bom. Então eu sempre passava muito tempo a desenhar, a pintar, né? E ainda perto dos 12 anos, eu lembro que fui participar de uma espécie de um concurso, né, numa escola ao lado, e eu ganhei até em primeiro lugar um desenho que eu criei e pintei. E sempre fui mexido para esse lado, né? Sempre gostei muito de fazer esse tipo de desenho, de me entreter com isso. Eu não tinha muito o que fazer, naquela época não existia videogame, nem no orfanato podíamos ver TV constantemente, era só nos finais de semana. Então o que é que tínhamos que fazer durante o dia? Tínhamos que inventar brincadeira, tínhamos que ir ao rio, tomar banho, subir em árvore, comer frutas do pé de árvore do vizinho. E nos momentos que não tinha nada que fazer, era inventar, era criar. A ideia era criar. Então era para passar mesmo tempo. Essa era a ideia. Então, praticamente é como eu disse, eu aprendi a desenhar e escrever sozinho. Nesse percurso eu não tive aulas assim de desenhos. Eu fui aprimorar depois com o tempo, né, com essa professora Ruth. E pronto. Aí o que acontece? No percurso da minha vida, não tive contato com dança, tive contato com capoeira. Sempre me virei com capoeira. Gostava muito de mexer, eu assistia filmes e gostava de fazer igual os movimentos. Então eu fui fazer aula de capoeira. Tentei fazer ginástica, mas não dava porque dependia de transporte para me levar para outros lugares e as freiras não deixavam muito. Então eu ia assistir os espetáculos de circo, às vezes a gente tinha essas saídas, ia assistir alguns espetáculos de circo, e voltava para lá e queria fazer igual, queria imitar os palhaços, pintava a cara com tinta e tentava decorar as falas. Até que dentro do orfanato eles chamaram os alunos
E resolveram ali, falar, olha, por que vocês não montam um grupo de teatro aqui dentro? E a gente ali começou a criar o nosso grupinho de teatro. E foi muito bom essa época. Depois, ainda com movimentos de capoeira, né, iria participar dos eventos, alguns eventos fora do orfanato. Pronto. Aos 18 anos, perto dos 18 mais ou menos, no orfanato, foi quando chegou um grupo de teatro mesmo profissional. E ali eu comecei a fazer algumas aulas de teatro, recitar poemas, ler alguns livros. E daqueles livros que tinham os poemas, era recitar para as pessoas que lá chegavam. E nesse grupo de teatro tivemos também mais aula de pintura, de desenho, de artesanato. Fui aprimorando cada vez mais e gostando muito de estar nesse movimento das artes. Lembro-me nessa época, quando nós pintávamos os quadros internamente, fazíamos as exposições e algumas pessoas iam e gostavam do que a gente pintava. Os diretores, por exemplo, que eram da Alemanha, iam para lá, gostavam, às vezes compravam para ajudar e levavam os quadros. E pronto. E nesse grupo de teatro foi quando eu pedi para eles me envolverem mais no grupo, eles me ensinarem mais técnicas de como apresentar, de como representar. Depois, quando esse grupo, eles deram esse período de aula para a gente, eles conviveram com a gente, depois eles resolveram ir embora. Eu continuei no orfanato. Quando estava ali perto de fazer os 18 anos, eu resolvi sair, né? E fui à procura desse grupo de teatro. Ao invés de ir morar com a minha mãe, na cidade vizinha, eu fui praticamente morar com eles. E foi quando eu viajei para Minas. Na verdade, fizemos ali uma turnê e quando eu viajei com eles. Foi mesmo antes de completar 18 anos, foi isso. E foi nesse percurso que eu aprendi bastante, eu gostei, porque foi assim a minha primeira saída, né, do orfanato mesmo para um lugar diferente. E fui pronto fazer esse trabalho com eles, aprendi bastante. Nós recitávamos poesias de bar em bar, fazíamos aquele teatro de bar a pedir dinheiro, né? E eu tinha que ler alguns livros para decorar alguns poemas para à noite recitar. Eu era o mais novo, portanto eu fazia poucas apresentações. Depois, com este grupo, fiquei fazendo essa turnê. Depois voltei para a cidade de Ilhéus, uma cidade pequena, aquela cidade da novela Gabriela, que passou muito tempo aqui em Portugal, que as pessoas gostavam. É a minha cidade, praticamente. E fui morar novamente em Ilhéus, porque o orfanato era em Ilhéus. E nesse grupo de teatro, fazíamos apresentações em teatros e começávamos a trabalhar também já com a parte de festas, fazendo ornamentações de festas. Ou seja, tinha um aniversário, eu tinha muito jeito para pintura, para desenho, para criar, então o diretor do grupo também tinha muita criatividade. E aí a gente fechava algumas festas e ia fazendo apresentações nas festas. Eu lembro de uma festa que eu odiei, que foi me vestir com o Pikachu do Pokémon. E os meninos ficavam a chutar a minha perna. Faz aí o Pikachu, faz o Pikachu. E eu odiava aquilo, um calor insuportável. Outra festa que eu não gostei muito foi a do Natal, que eu tive que me vestir de Papai Noel, Pai Natal. E eles colocaram um colão no meu corpo, por dentro, umas bolas de roupa. E quando eles chamaram o Papai Noel para entregar o presente às crianças, aquilo abriu e aquilo foi roupa para tudo quanto é lado. Foi feio. Mas pronto, foi boa a experiência, serviu para entrar nesse currículo. E eu gostava muito das festas de aniversário, de ornamentar, porque aquilo ajudava a expandir mais a minha criatividade. É tanto que hoje em dia, os aniversários do meu filho, até hoje foi tudo eu que criei. Tudo eu que... Tem um tema, quero o Dragon Ball, a última festa foi o Dragon Ball, então criei o Dragon Ball.
ao Michael Jackson. Eu criei um cenário junto, claro, minha esposa também me ajudou. E pronto, então vivi essa parte do teatro com esse grupo, né? E das ornamentações e das pinturas. Depois fui trabalhar para uma empresa de festas. E o engraçado foi que é o seguinte, quando eu fui trabalhar para essa empresa, na verdade eu fui fazer um trabalho de serviços gerais, que é limpar o chão, passar pano ali onde está sujo e tal. E um rapaz que desenhava, criava, pintava, ele se machucou de bicicleta. Ele caiu, machucou de bicicleta e não pôde ir pro trabalho. E eles tinham que entregar... Olá, Sofia! Eles tinham que entregar uma ornamentação em 3 dias. Era isso, foi em 3 dias. Uma ornamentação de aniversário. E o rapaz não era ele sozinho, então eu estava lá a ajudar a limpar a empresa, né? O chão, tá, essas coisas. E eu falei, olha, eu posso ajudar se vocês quiserem. Eu posso aqui ajudar. Ah, o que é que você pode fazer? Eu falei, eu não sei, eu posso desenhar, posso pintar. Ah, mas você trabalha na limpeza praticamente. Eu falei, ah, mas eu também desenho. E aí foi quando eles resolveram fazer o teste. E aí fui desenhando, fui recortando esferovite, que no Brasil é isopor, né? Fui fazendo aquele trabalho de modelagem. E pronto, eles me chamaram para trabalhar. Trabalhei lá durante 1 ano. Depois saí, fui morar com a minha mãe. Aí eu fui morar com a minha mãe. Quando eu fui morar com a minha mãe, praticamente assim, eu não me considerava que tinha uma profissão que pudesse me manter. Porque até então eu não conhecia o percurso de como conseguir trabalho nessas áreas. Então fiquei ali com a minha mãe. Até que surgiu um projeto no bairro, é um bairro periférico, periferia. Surgiu um projeto, que era o Projeto Encantaste, que consistia era um grupo de jovens, né? Ali trabalhava música, percussão, também no início começávamos também com o teatro. Estava tudo muito no início. E eu entrei nesse projeto, foi um dos primeiros. Comecei a fazer percussão, apresentava, quando tinha apresentações deles, eu ia e recitava os poemas também, recitava poesias. Aprendi muito com esse projeto, muito mesmo. E graças a esse projeto foi que depois eu fui ter contato com a dança. E o engraçado é que a dança entrou assim na minha vida já tarde. Eu gostaria de ter feito dança na idade do Francisco, mais novo, né? Mas eu comecei a dançar perto dos 22 anos. Né? Muita gente acha que eu já dançava desde pequenininho. Desde pequenininho eu me mexia. Mas dança técnica, fazer balé, fazer dança contemporânea, jazz, hip hop, street dance, isso tudo só veio mesmo aos 20 e poucos anos. Então nesse projeto Encantaste, eu aprendi a tocar percussão e a tocar um pouco de violão, mas o contato, eu gostava do contato com a arte, porque me tirava de uma situação complicada. Ou seja, eu morava com a minha mãe, não tinha propriamente uma profissão, e não tava meio que perdido no meu horizonte. Eu não sabia como me encontrar. E eu poderia ter vários caminhos a seguir, vários mesmo. E eu resolvi ficar na minha, quieto, né, e procurar ver um caminho que não fosse um caminho mais perigoso. Então esse projeto caiu como uma luva para mim. Era lá que eu encontrava com os meus amigos, era lá que chegava o fim de semana, eu ia bater percussão em algum evento e passávamos ali dias reunidos a falar sobre movimentos, a defender nossos ideais, e aquilo era muito bom. Depois, nesse projeto, chegou umas fichazinhas, umas folhinhas pequenininhas de um projeto na cidade, promovido pela Fundação de Cultura, que consistia em oferecer aulas de dança, de graça, para as pessoas. E chegou nesse projeto. Engraçado é que nesse dia, eu estava em casa, eu não ia, ou seja, tinha umas fichas contadas, e resolvi ir. E peguei a fichazinha
E fui na fundação. O nome do projeto era Projeto Dançar a Vida. E eu fui com o intuito de ver o que era. E pronto, aí qual era a ideia deles? Era daquele grupo de jovens, no futuro, fazer uma companhia de dança da cidade. E eu pensei, bem, se calhar é um trabalho. E eu tava cru na dança. Era muito movimento de capoeira, muita flexibilidade. Então, graças à capoeira, né, é que eu consegui ali me safar um pouco na dança. Então, fui fazer aula de dança. Algumas aulas faltava técnica, muita técnica. Outras eram boas, mas tinha muito, muito movimento, muita alegria. Então, me sentia bem ali naquele meio, tá bem? E, entretanto, um pouquinho antes desse período, eu sozinho estava começando a fazer esculturas, modelismo, ou seja, eu peguei um arame, criei ali um esqueletozinho e comecei a modelar barro. Terminava a escultura, aquilo ficava perfeito, vinha um sol, rachava, quebrava e eu ficava, mas como é que eu vou fazer com que isso fique inteiro? Então, ou seja, eu não tinha o conhecimento de trabalhar com argila. Aí foi que na capoeira eu conheci um rapaz chamado David Araújo, David Salja, aliás, e peguei amizade com ele e ele mostrou uma esculturazinha pequenininha assim de um capoeirista e eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, rapaz, como é que você fez isso? E lá eu fiz com Durepox, que é uma massazinha que a gente tem no Brasil que conserta as coisas, também faz artesanato. E eu falei, peguei ali a amizade com o David, com o tempo passei a ir na oficina do David ver como ele trabalhava. E ele abriu as portas para mim e começou a me ensinar como é que ele trabalhava o modelismo, as esculturas com essa massa, que ficava resistente, forte e não quebrava. E dava para pintar. Ou seja, eu saía da minha casa às vezes, 2 da tarde, e voltava às vezes 10 da noite, 8 da noite. Ficava lá com o David na oficina e ele ia me ensinando, e eu ia aprendendo, gostava, às vezes até um pouco mais com fome ali, porque pronto, faltava o alimento em casa. Mas era uma forma de eu não ficar parado na minha casa, não ficar parado no bairro. Então eu ia para lá, ficava ali com o David, ele ia me ensinando. E eu peguei um pouco da técnica dele, guardei na cabeça. Não usei para nada naquele início, guardei. Só aprendi, guardei. Voltando à fundação de dança, voltando ao projeto Dançar a Vida, continuei a fazer as aulas de dança, dos professores que lá tinham. Tá com muitas paragens, sou eu. Bem, eu não sei se isso é internet. Entretanto, continuei com as aulas de dança. Lá eu fazia dança de salão, street dance, hip hop, dança contemporânea, dança folclórica, lembro, era dança folclórica. E gostava. Tava ali, mas estava com um pouco de dificuldade. Por quê? Porque eu tinha que comer, eu tinha que me alimentar. E aquilo ia demorar ainda de chegar ali a profissão, né? A companhia de dança. Eu lembro que eu falei com o professor Wellington. Eu disse para ele assim, professor, se eu não entrar para essa companhia, eu não sei o que é que eu vou fazer. Ele, mas você tem muito jeito. Eu falei, se eu não entrar, eu não sei o que é que eu vou fazer da vida. E a minha mãe ia me cobrar em casa, porque a minha mãe falava assim, o que é que a dança vai levar? O que é que você vai levar da dança? Isso não vai te levar a nada. E o pessoal no bairro a brincar com minha cara, sabe as palavras. Quando um homem faz dança, né? Quem faz dança sabe o que passa. Principalmente no bairro periférico, e que as pessoas têm ali um pouco a cabeça fechada. Então, aquilo era complicado, suportar aquilo tudo. Às vezes eu passava na meio da rua e o pessoal escutava falavam com a minha mãe, seu filho, Beatriz está fazendo dança. Eu não tinha apoio da família, não tinha. E brincavam com a minha cara. Mas eu insisti.
Eu insistia, eu saía de casa às 7 da manhã e só voltava para casa às 10 da noite. E às vezes sem nada na barriga, passava o dia todo sem comer. Era quase o jejum intermitente. Mas não desistia, tava ali. Fazia as aulas, tudo, eu gostava. Aí foi que chegou uma professora da capital, Salvador, né, a Railda. E a professora Railda abriu as pestanas, abriu os olhos e viu, bem, tem gente aqui que tem futuro. E como ela era muito técnica a nível de balé contemporâneo, começou ali a passar a técnica pra gente. Foi quando eu melhorei a nível de técnica bastante. Foi quando depois eu recebi uma bolsa para fazer balé numa escola de balé, na escola Passo a Passo, que não existe mais. E fui fazer balé. E, entretanto, melhorei bastante a técnica. Eu sempre tive problema um pouco com a dança por conta do ritmo, ou seja, ritmicamente eu era um pouco perdido, porque quero que não comecei na dança um pouco tarde. Se tivesse começado um pouco mais cedo, se calhar. Mas eu tinha muita energia, muita força. Era o que eu fazia diferença era nisso. E não tinha medo de fazer o que me pedia. Era para fazer, era para fazer. Papo. Depois, naquela época não existia YouTube, não existia Facebook, não existia páginas como hoje em dia existe para a gente ver os vídeos e se inspirar, né? O que é que eu fazia? Eu via VHS aquelas fitas cassete com os balés e ficava preso nos saltos. Eu via muitos saltos, adorava fazer os saltos, as acrobacias, adorava fazer aquilo. Então, eu me diferenciava por conta disso, por conta desse jeito de dançar, muito, muito forte, eu gostava muito disso. E aí pronto, fui fazendo os espetáculos na Escola Passo a Passo, na Fundação, né, na FIC, e eu entrei para um grupo da Fundação. Eles montaram a companhia de dança, né? E passávamos ali a fazer algumas apresentações mesmo dentro do projeto. Depois essa professora, a professora Railda, ela montou um grupo chamado Grupo Minos. Esse Grupo Minos fez assim os melhores espetáculos, na minha opinião, na cidade, a nível de dança. Foi quando abriu mesmo os horizontes a nível de dança na cidade. Foi quando montou-se, para mim, o Grupo Minos. E fizemos espetáculo baseado em poemas, baseado em livros assim, tipo, que eu nem conhecia, em músicas que eu nem sonhava em dançar. E teve toda uma preparação de teatro, de criação de personagens. E nesse período do Grupo Minos, houve na cidade um campeonato, não, como se diz, houve na cidade ali como se fosse um campeonato de arte, né? Um campeonato de arte, agora me fugiu a palavra. Um concurso de arte, é isso. Que tinha pintura, montagens, tinha artesanato, esculturas. E eu resolvi participar em duas, que foi esculturas e montagens, né? E, entretanto, o que é que eu fiz? Eu peguei modelei 4 bailarinos, eu pus num tablado de mármore, furei, depois num tablado de mármore, pintei, e pus o nome desse trabalho, Corpo em Movimento. E na tela eu modelei o Cantando na Chuva. Inclusive pus uma luz mesmo que acendia na tela nesse quadro. E eu estava a disputar com pessoas assim que já faziam esculturas a nível de tamanho normal, pessoas muito boas mesmo. Eu estava a disputar com eles. E pronto, eu peguei o meu trabalho, modelei, fiz as esculturas, foram 4 bailarinos no tablado de mármore. O tablado de mármore eu achei na rua, no lixo. Lavei e modelei e pus esses 4 bailarinos lá.
E ele foi aprovado para ser exposto para exposição, o quadro e a escultura. Mais tarde, me ligaram e disse, olha, o teu trabalho está num dos primeiros. Aí eu fiquei, uau! Quando chegou o dia, né, o júri gostou do meu trabalho e me deu o primeiro lugar. Eu lembro que fiquei assim, sem palavras, porque eu não esperava que ia ganhar aquilo, ao lado de pessoas que disputaram comigo, pessoas que já tinham nome. E eu ganhei esse prêmio. Eu lembro que foi R$ 1.500. Pronto. Continuei com o Grupo Minos, um grupo de dança. Fizemos várias apresentações na cidade, na região. Depois, com o tempo, eu quis criar um pouquinho mais de asas. E foi quando eu fui para o Balé Folclórico da Bahia fazer uma espécie de estágio, né? Digamos assim, que eu ia tentar entrar na companhia de dança do Balé Folclórico. Então, eu fui para lá com dois intuitos. O primeiro não era bem mesmo entrar na companhia de dança, era mais aprender, porque é a primeira vez que vi o Balé Folclórico a ensaiar, e eu fiquei assim, uau, aquilo eram bailarinos, eu achava que era bom, os bailarinos lá então eram 1.000 vezes, anos-luz melhores do que eu. E depois eu queria estar em contato com outros tipos de pessoas, de artistas. Então eu fui para o balé folclórico. Aí eu fiz durante um ano aulas com o professor Zebrinha, dancei um espetáculo dele chamado Linha 8, um espetáculo muito bonito. O balé me deu uma boa base a nível técnico mesmo, uma ótima base. Foi quando eu desenvolvi assim a nível técnico. Depois conheci várias pessoas, vi outro mundo. A minha cidade é uma cidade pequena, Salvador é uma cidade muito grande, fiz bons amigos. Depois eu acabei voltando para minha cidade. Voltei para a cidade da minha mãe, que é Itabuna. Voltei para a cidade, voltei para o Grupo Minos, comecei ali novamente os espetáculos com eles. Lembro-me nessa fase que houve um concurso de dança numa cidade chamada Feira de Santana. E o que é que acontece? Aquilo era grupos, tinha PADD, né? E tinha solo, as etapas ali, as disputas. Nós fomos com o grupo. E eu pedi à professora, eu falei assim, olha, eu gostaria de dançar um PADD, um duo. E ela, mas está muito em cima, não sei se vamos conseguir fazer a coreografia a tempo. Eu falei, olha, eu começo a coreografia e depois você vê como é que consegue melhorar isso. É aí que tá. O que faltava em mim, eu tinha força, tinha energia, tinha até criatividade, mas faltava aquele ritmo, faltava aquela combinação que só a professora sabia, né? E eu, pronto, falei assim, olha, eu quero participar num duo, porque eu acho que eu tenho chances de ganhar. Não conhecia quem aqui ia competir, mas tinha muitos bons bailarinos, a bailarina de cidade grande mesmo. E aí foi eu e uma menina chamada Camila Camuso. Na época acho que ela tinha 13, 14 anos. E ali começamos a montar a coreografia. Foi até uma música do Circo de Solé. Montamos a coreografia, levamos a coreografia e o espetáculo, parte do Grupo Minos. O Grupo Minos saiu muito bem. Depois fizemos o PADD, eu e a Camila, pelo Grupo Minos. E para nosso espanto, ganhamos em primeiro lugar. E eu fiquei tão feliz, porque assim, aquilo foi iniciativa minha. Eu falei assim, pô, é onde você põe em causa a tua coragem, né? Aquele entusiasmo. E eu lembro que eu estava sentado e falei assim, fogo, eu consigo ganhar em primeiro lugar, ou em segundo e terceiro, não sei, eu quero me mostrar. Na verdade era isso. E eu ganhei em primeiro lugar, ganhamos em primeiro lugar, né? O Grupo Minos ganhou em primeiro lugar com essa coreografia que eu e a Camila ali construímos e a professora consertou alguns pontos que ficaram maus. E depois que terminamos o espetáculo, a apresentação, lembro de um professor
que ele disse para mim, disse, olha, não desista, você tem bastante jeito para isso, você sente, você dança com alma, você gosta disso, não desista. Você vai além daquilo que a gente pede. Lembro muito que ele falou isso. E pronto, então voltei para a cidade com esse prêmio, foi bom, mas faltava-me alguma coisa ainda. Eu sentia que ainda a cidade já estava fechando para mim, já estava muito pequena para mim. Eu sonhava, juro que eu sonhava acordado em vir para fora. Não sei como, nem passaporte eu tinha, mas sonhava em vir para fora. E foi quando ainda lá no Brasil a gente usava muito o Orkut. Foi quando entrou eu fiz umas esculturas, expus no Orkut. A escultura foi essa que eu ganhei o trabalho, o concurso, e mais umas 4, 5. Tinha um bailarino de jazz que eu modelei. E um diretor de uma companhia de dança, de uma empresa de entretenimento na Espanha, o Marcelo, ele entrou em contato comigo e perguntou, olha, você conseguiria fazer uma escultura dessa para mim? Eu falei, sim, conseguiria. Ah, mas eu que sou bailarino de jazz e gostaria de uma dessa. Eu falei, claro, consigo sim. Depois ele disse, olha, não gostarias de vir fazer uma temporada aqui na Europa? Eu fiquei pensando, Europa? Ele não gostaria de vir, e eu, sim, gostaria de tentar. Ele, ok. Eu sou diretor de uma empresa de animação, de entretenimento, e eu vou entrar em contato com os amigos para poder trazer você para cá. Você tem, sei lá, 2 semanas para poder vir para a Espanha. Ok. Fiquei ali em dúvida, vou, não vou. Perguntei a alguns amigos se valia a pena. Na época, muitos disseram financeiramente não valia a pena. Realmente ganhava-se pouco. E eu falei, mas o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Aqui não tem nada. Entre eu ir ficar... Lembra que eu desliguei o telefone e falei, não quero. Eu falei para eles. Depois fiquei sentado ali na porta do quarto da casa da minha mãe. Voltei a ligar e falei, não, eu vou. Arrumei o passaporte em, sei lá, 2 semanas, assim. E cheguei para minha mãe, pus a mochila nas costas, minha mãe viu arrumando as coisas, e ela perguntou, olha, vai para onde? Eu disse, vou ali. Eu disse, ali aonde? Eu não queria dizer, vou ali. Aonde? Eu falei, vou para Portugal, que depois o Marcelo tinha dito que era para Portugal que eu via. Portugal? Sim. Mas é assim que você vai. Eu falei, sim. Pus a mochila nas costas, dei um beijo na minha mãe, deixei lá na porta, e ela ficou olhando para mim, assim, tipo, não olhei para trás. Eu falei para ela, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Que eu não tenho nada, absolutamente nada. E vim para Portugal. E aí já começa outra fase na minha vida. Fui para Portugal dançar com essa companhia de dança no Algarve. Trabalhávamos bastante, fazíamos muitos shows, muito mesmo. Era às vezes, sei lá, 4 shows no dia, assim, pegávamos de 5 horas da tarde. E pronto. Aprendi bastante, foi lá que conheci a minha esposa, a Kathleen, no Algarve. Toda a gente pensa que eu conheci a Kathleen no Brasil, porque a Kathleen é dupla nacionalidade, né? Não, fui no Algarve. Então, quando estávamos a terminar a temporada, essa companhia de dança me mandou para a Ilha da Madeira, para dançar no Hotel Rio e morar no Hotel Rio durante 6 meses. E daqui da Ilha da Madeira, eu ia embora para o Brasil, eu não ia voltar mais para o Algarve. Então eu resolvi vir para a Ilha da Madeira, mesmo ainda meio contra a vontade, vim para a Ilha da Madeira. Quando eu cheguei aqui na ilha, vou confessar a vocês, não gostei muito. Porque eu fui morar no Caniço de Baixo, muito frio. E ficava ali acuado, ali meio no Caniço de Baixo, tipo, não tinha forma de sair dali, porque eu não conhecia nada. Eu lembro que eu tentei vir para o Funchal a pé, porque um amigo meu disse assim, ó, Vitor, para ir para o Funchal, para a cidade,
Aquilo demora 30, 40, 45 minutos de autocarro. E como no Brasil eu sempre andava a pé, e para mim andar no Brasil a pé 3 horas para mim era pouco, então eu falei, bem, então dá para ir a pé. E vai eu tentar pegar a via rápida para ir para o Funchal a pé. Aí eu lembro que a PSP me parou e me deu boleia, que não podia andar na via rápida. E dancei durante 6 meses no Hotel Rio. Quando faltavam mais ou menos 3 dias para eu voltar para o Algarve, que eu ia, eles queriam que eu voltasse para assinar contrato com eles. Faltavam 3 dias. Nesse período, nos últimos 3 meses, eu já estava começando a gostar da ilha, porque eu já fiz amizades, né? Já vinha para o Funchal, já passeava, já frequentava a casa de amigos. Eu estava gostando da Madeira. E eu não queria voltar para o Algarve. Então, uma amiga minha deu-me o número da Sean Leslie, do casino. E aí eu fui ligar para a Sean, tentei ligar, desliguei o telefone 3 vezes. Ela atendia, eu desligava. Ela atendia, eu desligava, com medo. Aí foi quando ela retornou. E aí eu falei, olha, eu sou bailarino, estou aqui na Ilha da Madeira, estou prestes a ir embora e gostaria de fazer uma audição no casino. E ela marcou comigo, acho que foi numa sexta-feira, e eu fui fazer a audição, fui até com um amigo meu. Cheguei lá, a Sean gostou de mim e disse, olha, quando você for para o Algarve, não assine contrato com eles, porque eu vou precisar de você aqui no verão. Vai sair bailarinos e eu vou querer que tu venhas. Acho que era o Colin que ia sair, eu ia substituir o Colin. Eu fui para o Algarve e pronto. Não assinei contrato, comecei a fazer meus espetáculos de dança com eles ainda. E no dia que eu saí da companhia, na verdade, teve lá uns problemas com eles, né? E eles falaram assim, olha, pô, mandaram algumas pessoas para o Brasil, chegou para mim e disse, olha, Vitor, você também vai. No dia que eles fizeram isso era mais ou menos, isso foi mais ou menos meio-dia e meia, mais ou menos. Eu tinha recebido um e-mail da Sean às 11h30, que ela me queria aqui no casino. Aí eu vim, fiquei todo feliz, vim para a Ilha da Madeira. Dancei no casino, conheci a malta toda, conheci o Colin, foi quando eu cheguei a dançar com ele, assim. E pronto, fiquei no casino mais ou menos uns 5 meses, salvo eu. Aí minha esposa veio comigo, mais ou menos uns 5 meses, o casino, saiu do casino e eu fiquei desempregado, junto com minha esposa, e ficávamos ociosos o dia todo ali no apartamento. Ela ia dar algumas aulas em algum hotel e eu estava ali meio que desempregado. Aí foi quando a Michelle encontrou com a gente na rua e disse, olha, estou aqui com a ideia, queria mesmo falar com vocês. Estou com a ideia de montar um grupo de dança. Não, na verdade, ela tinha conseguido um trabalho, que era para fazer umas apresentações. E estava pensando eu e a Cat, estávamos a precisar de dinheiro, pronto, nos juntamos ali com a Michelle e fizemos essas apresentações. Dali das apresentações, a gente resolveu montar um grupo de dança, que foi o Dance Inc., que durou mais ou menos, acho que para aí uns 7 anos. E montamos o Dance Inc., eu, a Michelle, o Luciano. E depois convidamos ali a Andrea, na época. Depois, mais tarde, já foi da segunda leva, entrou outras pessoas, Flávio, a Joana e tal. E foi com o Dance Inc. que a gente começou ali a nos mexer mais na ilha, né? Fazíamos espetáculos no Hotel Rio, no Vila Galé, fazíamos espetáculos, só não fazíamos espetáculo na segunda e no domingo. O resto, fazíamos a semana toda. E o Dance Inc., para mim, na minha opinião, assim, e na opinião, aliás, na opinião de muitas pessoas que chegaram a assistir nossos espetáculos, que era um grupo espetacular, era um grupo muito bom. Tinham coreografias brutais. As montagens dos nossos espetáculos eram brutais, enfim. É o que as pessoas falavam e o que eu sentia. Nesse período que eu saí do casino, eu resolvi
migrar para outra área, que foi para a área de instrutor fitness e personal trainer. Foi quando eu resolvi fazer um curso para entrar na área do personal trainer e instrutor fitness. E foi quando entrei, depois do curso, fui trabalhar para o Homes Place. E aí foi quando começou a minha outra jornada, né? Minha outra jornada a nível de... nessa área do exercício, saúde e bem-estar. E mais ou menos foi isso que aconteceu. Eu, no Homes Place ainda continuava com Dance Inc. Trabalhávamos bastante e era muito bom. Só que chegou o momento de dar tchau ao grupo, porque meu filho nasceu, estava a crescer e estávamos a chegar muito tarde. E ver o meu filho na janela à espera da gente à noite era complicado. Então resolvemos acabar com o grupo, vendemos as roupas depois de um tempo e eu continuei na área personal trainer, instrutor fitness, instrutor de pilates e continuo aqui a exercer essa profissão que eu gosto, adoro, gosto muito do que faço e faço com muito prazer. E resumidamente, meus amigos, é isso que eu tenho para contar. Se eu for contar em todos os detalhes mesmo, não ia durar mais do que 2 horas. Eu pretendo não deixar a live muito grande, para que depois também as pessoas possam assistir. E resumidamente, foi essa vida da arte que eu tive, que não foi só a dança, mas foi a pintura, o artesanato, o teatro, a poesia, e as esculturas. Inclusive vou voltar a fazer esculturas agora, durante esse tempo. Já era para eu ter voltado, mas falta no material, porque com a quarentena para chegar material para mim é complicado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso sirva também de incentivo para a malta nova que está a chegar. A ideia é mesmo criar coragem, incentivar algumas pessoas a pôr a mochila nas costas e tentar zarpar um pouquinho, procurar um outro rumo, ver como é a vida lá fora, sair um pouco às vezes da madeira, voltar quando estiver bem. E é isso. Para terminar, eu vou deixar aqui na verdade era uma oração que foi o diretor do grupo de teatro, ele criou essa oração chamada Oração do Artista, né? Oração do Artista. E é mais ou menos assim. Eu vou falar, não lembro muito bem, mas pronto. Como o vento que sopra forte entre as flores do campo, soprou a arte em meu espírito para ser razão da minha vida. Eu sou uma obra em andamento, que morrerei, mas não terminarei o meu objetivo. Entre os homens, eu sirvo um gole do meu cálice, a bebida em forma do meu trabalho, que para uns é doce como mel, para outros amargo como fel. E diante do universo procuro meu ser e viajo magicamente entre os meus personagens. Graças à vida por me dar o direito de ser artista. Um beijo a todos, fique bem, muito obrigado pelo convite.